Olá, meu nome é Evandro e nós vamos estar estudando uma parte da matemática que envolve o conjunto dos números inteiros e as suas operações. Vamos na tela? Nós vamos definir este conjunto dos números inteiros como a união dos números naturais, ele é representado pela letra N, não é? O conjunto dos simétricos dos números naturais, ou seja, os números naturais com sinal negativo, e também o zero. Este conjunto ele é denotado pela letra Z, que do alemão é a palavra que representa número. Então esse conjunto ele pode ser escrito pelo símbolo Z, e ele vem lá do menos infinito, vem para menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. E depois vem os positivos, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. E esse conjunto dos números inteiros, ele apresenta alguns subconjuntos notáveis que se destacam. Por exemplo, nós temos o conjunto dos números inteiros não nulos. O que significa isso? Que na verdade são todos os inteiros, só que excluindo o zero, sem o zero. E como que ele é representado? Ele é representado por este Z asterisco. Então, quando aparecer esse símbolo Z asterisco, você vai verificar aqui que do menos 1, ele já vai para o 1. Não tem o zero nesse conjunto. Uma outra forma de representar também é esse Z asterisco, é o conjunto dos inteiros, o Z, menos o zero. Tá certo? Nós também temos o conjunto dos números inteiros não negativos. Então, na verdade, agora nós vamos excluir, na verdade, o zero vão ser quem? Nós vamos excluir os negativos. Então, vamos tirar o zero, vamos deixar o zero, desculpe, e vamos colocar os positivos também. Então, ele é representado dessa forma, um Z mais. Então, nós temos o zero, como eu disse, e todos os números positivos, certo? Os naturais. E esse Z mais, na verdade, como eu disse, ele é chamado também conjunto dos números naturais. Então, nós podemos representar Z mais, o conjunto dos inteiros não negativos, como N, significando os naturais. E nós poderíamos falar que esse conjunto dos inteiros não negativos, por que nós não podemos falar que ele é uns inteiros positivos? Porque o que não é negativo é positivo. E aí nós podemos incorrer num erro. Porque, na verdade, quando falamos que é um número não negativo, nós temos um número negativo, temos um número positivo e temos um número zero, que é o neutro. Então, quando nós estamos dizendo não negativos, nós queremos dizer que os negativos se excluem e nos sobram os positivos e o zero. Então, é diferente de falarmos um número não negativo e colocarmos um número positivo. Temos que tomar esse cuidado, tá certo? Vamos voltar para a tela? O conjunto dos números inteiros, como eu disse, positivos, né? Nós vamos ter só os números positivos. E ele é representado, olha aqui, é o Z asterisco e o mais lá embaixo. Esse asterisco quer dizer que não vai ter o zero, e daqui nós vamos ter só os números positivos, certo? Se fosse os não negativos, nós teríamos que acrescentar o zero aqui, tá certo? E aí tirando aquele asterisco. Nós temos também um outro subconjunto que é chamado dos inteiros não positivos, né? Ele é o zero e os números negativos. Nós vamos excluir apenas os positivos. Então, o zero, ele faz parte aqui do conjunto. E nós representamos esse conjunto pelo Z e um sinal de menos. E muitas vezes, quando aparece esse Z menos, nós podemos incorrer no erro de falar os números inteiros negativos. E na verdade não é, são os inteiros não positivos, porque envolve os negativos e também o zero, certo? Esta outra parte que nós temos aqui, agora o outro subconjunto são os inteiros negativos. Agora sim, somente os números negativos, onde vão ser excluídos o zero e os números positivos. E a representação dele vem como Z asterisco
e o número negativo, o sinal negativo ali, olha. Então aí nós só vamos ter realmente estes números aqui e encerrando no menos 1. Ele vem lá os números menos 10, menos 9, lá do menos infinito e vem chegando até o menos 1. Nós temos também uma coisa importante aqui, que é o chamado módulo. E o módulo, na verdade, ele se chama assim, ele mede, calcula a distância ou o afastamento desse número até o zero. Nós calculamos do zero até este número na reta numérica. Nós temos uma reta inteira, então nós vamos estar vendo a distância que existe entre este número específico e até o zero. E nós representamos por esses dois traços aqui, né? E o valor vem dentro. O módulo de zero, ele é zero também. Então nós representamos dessa fórmula. Módulo de zero é zero. Quando nós vamos tratar do módulo de mais 7, vai ser 7. Por quê? O módulo de mais 7, a distância do zero até o 7 é 7. Se nós tivermos o módulo de menos 9, vai ser 9 positivo. Por quê? A distância do ponto 0 até o ponto menos 9 vai ser 9, ou seja, o módulo de menos 9 é 9. Na verdade, o módulo de qualquer número inteiro, diferente do zero, na verdade vai ser sempre positivo. Então, toda vez que tivermos um módulo de qualquer número, um número positivo ou um número negativo, ele sempre sai positivo. Tá certo? Então, independente do sinal que estiver dentro do módulo, ele vai sair positivo. A não ser o zero, que sai zero mesmo, ele é neutro, não tem esse jogo de sinal. Vamos para a tela? Nós temos também, a propósito, os números opostos, que nós chamamos de opostos quando nós pegamos dois números e, na verdade, quando você faz uma soma, ela vai dar zero. Então, na verdade, aqui comigo, sempre que tivermos um número, e se tivermos o oposto dele, na verdade é só trocar o sinal desse número, já é o oposto. Esse número menos o outro, ele mesmo com o sinal trocado, sempre vai dar zero. Vamos para a tela? O exemplo que eu tenho aqui, o oposto do número 2 vai ser menos 2. Por quê? O oposto do menos 2 é 2, porque 2, se você somar com menos 2, o joguinho, que é a mesma coisa que menos 2 mais 2, vai sempre dar zero. E, no geral, dizemos que o oposto, de uma palavra importante aqui também, é simétrico, né? O oposto ou simétrico de um A, um valor A qualquer, vai ser sempre menos A. E o oposto do menos A vai ser A, certo? Que é o vice-versa. E, particularmente, o oposto de zero, como ele é neutro, vai ser o próprio número zero, certo? Nós vamos passar agora para a adição desses números inteiros. Nós vamos fazer a soma desses números inteiros. Então, na verdade, quando nós estivermos pensando nos inteiros positivos, nós vamos ter uma ideia de ganhar. Nós vamos estar juntando isso, acrescentando no nosso bolso. E quando falamos dos inteiros negativos, nós vamos ter a ideia de perder alguma coisa, de perder um valor, sinal negativo. E olha o exemplo aqui, ó, ganhar 5 e depois ganhar 3 é a mesma coisa que ganhar 8. E a representação está aqui, ó. Mais 5 mais 1 mais 3 é igual a mais 8. Obviamente, nós estamos colocando o sinal de mais aqui, né, do número só para nós lembrarmos que ele está ali, mas não é necessário, não vai ser necessário você ter o sinal de mais ali na frente, certo? É só aqui para representação, mas depois nós não vamos trabalhar com ele. Então vamos para a tela de novo. Perder 3 e perder 4 significa perder 7. Então, menos 3 juntando, somando com menos 4, se nós fizermos o joguinho de sinal aqui mais com menos, seria menos, né? Então, menos 3 com menos 4, juntando duas dívidas, duas perdas, nós temos menos 7. Se ganhamos 8 e perdemos 5, vamos ganhar 3. Por quê? Ganhei 8 e perdemos 5. Fazendo a junção disso, nós vamos ficar com 3. Lembrando que esse 8, ele é maior que o número 5.
Então, o que vai prevalecer é o sinal de mais aqui, ó. Por isso que deu mais 3. Depois nós temos ali, perder 8 e ganhar 5 é a mesma coisa que perder 3. Por quê? O 8 ele é maior que o 5 e como o sinal do 8 ele é negativo, vai prevalecer o número negativo. E aí nós tiramos 8, fazer 8 menos 5, nos sobra o 3 ali, né? Menos 3, certo? Então, o que eu coloquei aqui, olha, o sinal positivo antes do número positivo pode ser dispensado. Nós não precisamos dele. Agora, o sinal negativo antes do número negativo, ó, não pode ser dispensado. Porque aí vai dar problema nos cálculos. Então, o problema, eu sempre brinco, o problema da matemática é o sinal negativo. Nós temos que tomar muito cuidado com o sinal negativo, tá certo? Vamos para a tela, então. Nós temos algumas propriedades da adição desses números inteiros, tá? E nós vamos falar que o conjunto ele é fechado para adição. E o que significa conjunto fechado para adição? Na verdade, sempre que nós fizermos uma soma de números inteiros, sempre vai resultar num número inteiro. Não vamos poder ter uma fração, né, um número racional. Nós sempre vamos ter esse número inteiro, tá certo? Vamos para a tela? Então, nós temos aqui também, ó, a propriedade associativa. Se nós tivermos um número A, um número B e um número C, obviamente representado por letras, né? Nesse conjunto dos inteiros, em Z, nós vamos ter aqui, ó, o A, e colocamos esse parênteses aqui. Se você quiser fazer primeiro o cálculo de B mais C, é a mesma coisa que você fazer o cálculo de A mais B primeiro. Isso é independente. Lembrando que A, B, C podem ser positivos ou negativos, pertencentes ao inteiro, inclusive o zero. Então, se colocarmos um exemplo aqui, olha, quer ver? 2 mais 3 mais 7. Então, na verdade, nós podemos fazer o 3 mais 7 primeiro, né? O 3 mais 7 primeiro, ou fazer o 2 mais 3 primeiro. Não vai haver nenhum problema. Por essa propriedade associativa, nós podemos fazer essas associações aí que não vai influenciar no nosso cálculo, certo? Uma outra propriedade é a comutativa. Se tivermos dois valores, um A e um B, também no conjunto Z, dois valores, se você fizer o A mais o B, é a mesma coisa que você fazer o B mais o A. Não tem diferença. Colocamos dois números positivos, ó, 3 mais 7, é a mesma coisa que 7 mais 3. Então, você comutando os valores não tem nenhum problema. Outra propriedade dos números inteiros é o elemento neutro. O elemento neutro é o número zero, não é? Se você adicionar esse zero para qualquer valor, e aqui eu tenho um Z minúsculo, representando que ele é um inteiro, tá bom? Então, o número zero adicionado a qualquer Z, a cada Z pertencente ao conjunto dos inteiros, na verdade, nós vamos ter o próprio valor que nós temos. Se você fizer aqui, olha o exemplo, um Z mais 0 vai continuar sendo Z. Um 7 mais 0 continua sendo 7. Então, quando nós falamos elemento neutro, é isso. Ele não vai fazer a diferença ali no valor que você tinha antes. Se você somar ou subtrair de um número o zero, não vai fazer diferença. Vai ser esse próprio número. Vamos para a tela? Nós temos uma outra propriedade, que é o elemento oposto. Nós já falamos ali que para todo valor, um valor qualquer Z minúsculo, né, neste conjunto dos inteiros, existe o chamado menos Z, que é o oposto, é o sinal trocado dele, vamos dizer assim. Então, se nós colocarmos aqui, ó, Z mais o menos Z, nós vamos ter o zero, ó, como nós já havíamos falado agora há pouco. Então, se pegarmos o exemplo 9 mais menos 9, se você juntar o 9 e esse joguinho de sinal mais com menos que dá menos, 9 menos 9, nós vamos cair no zero, ok? E aí nós temos alguns exemplos. Esse primeiro exemplo está dizendo assim, certo caminhão, quando vazio, ele tem 8.250 quilos. Esse caminhão foi carregado com determinada mercadoria, cuja massa era de 4.976 quilogramas. Quantos quilogramas tem juntos o caminhão e a mercadoria transportada?
Bom, nessa solução, nós vamos estar trabalhando, obviamente, com a operação, a soma, né? Somando os dois valores. Então, nós vamos colocar o 8.250, 4.976. E aí nós vamos fazer as somas aqui, não é? Se você faz 0 mais 6, nós temos o 6 aqui. O 5 mais 7, nós vamos ter o 12. Só que nós colocamos a unidade aqui, que é o 2, né? Do 12. E o 1 ele vai subir aqui, ó. Ele vai lá para cima para juntar na casa da centena. O 9 mais 2 dá 11. Mais 1 aqui que nós mandamos para cima vai dar o 12 aqui. De novo, nós colocamos só o 2 e o 1 vai subir para cá. E aí fazemos 8 mais 4 mais esse 1, nós chegamos no 13. Ou seja, somando esses dois valores, nós temos 13.226 quilogramas, certo? Um segundo exemplo, Tiago, Paula e Rita são irmãos e desejam comprar um computador no valor de R$ 1.549. Tiago, ele possui R$ 380, a Paula possui R$ 436 e a Rita possui R$ 756. E aí é uma pergunta A. Quantos reais os três irmãos têm juntos? Obviamente, nós vamos fazer, como está aqui na tela, nós vamos fazer mostrando essa operação, a soma. 380 mais 436 mais 756. Fazendo o primeiro valor, obviamente já colocamos os zeros dos centavos, né? 6 mais 6 vai dar o 12. Então, sobe esse 1 aqui. 8 mais 3 mais 5 e mais aquele 1 vai dar 17. Nós colocamos o 7 aqui e sobe o próximo 1 lá. E 7 mais 4 mais 3 mais esse 1, nós vamos ter o valor ali de 15, né? Certo? Então, vai ser R$ 1.572 o valor total. Só para recordar aqui do que nós estamos falando, o computador custa R$ 1.549, certo? E eles têm R$ 1.572. A pergunta B é: a quantia que os irmãos têm juntos é suficiente para comprar o computador à vista? Então, sim. Por quê? 1.549, que é o valor do computador, é uma quantia menor que o 1.572, certo? Nós vamos passar agora para a subtração destes números inteiros, fazendo uma subtração deles. E essa subtração, ela é empregada quando? Quando nós precisamos tirar uma quantidade de uma outra quantidade. Nós temos duas quantidades e queremos saber quanto uma delas tem a mais que a outra. Se tivermos duas quantidades, quanto falta a uma delas para atingir a outra? Certo? Então, a subtração é a operação inversa da adição, do que nós acabamos de ver. Então, a adição nós vamos adicionar, somar, juntar. A subtração é a operação inversa, nós vamos separar, tirar de um valor do outro, ok? Vamos para a tela de novo? Se nós tivermos 9 menos 5 é igual a 4, você tem 9, você tirou 5 igual a 4. Nós chamamos esse número 9 de minuendo, tá bom? Se aparecer por aí nas provas, minuendo. O 5, ele é chamado de subtraindo, tá ok? E a operação inversa? A soma, o inverso da soma é a subtração. O inverso da subtração é a soma. Então, se você pegar aqui, olha, o 4 mais o 5 tem que dar o 9. Se você voltar aqui, ó, o 4 mais 5 vai ter que cair no 9, certo? Que é a operação inversa. E nesse exemplo que nós vimos agora há pouco lá do caminhão, vamos responder aqui, olha na tela. Qual o valor que sobra na compra do computador? Então, olha a operação. Nós temos R$ 1.572, que era o dinheiro que os três tinham juntos, e o valor do computador, R$ 1.549. Quando nós vamos fazer essa operação de subtração, nós vamos ter que tomar cuidado com os procedimentos. Então, presta bastante atenção. Quando você vai fazer 2 menos 9, não dá para você tirar 9 do 2.
Então, nós vamos emprestar desse 7 aqui. Esse 7, você vai tirar um dele, ele vira 6. E você coloca um aqui para esse 2, então ele vira 12. E 9 para 12, nós vamos ter 3. Vamos para o próximo, 4. Nós temos ali o 6 menos 4, dá 2. Não precisa emprestar de ninguém, tá certo? 5 menos 5 vai dar 0. E 1 menos 1 vai dar 0. Então, a diferença, quanto que sobra então? R$23. E no cálculo, então, da subtração, não é possível o que eu acabei de falar, subtrair o 9 do 2. Então, nós vamos ter que fazer sempre empréstimos do número que vem antes dele, tá certo? Para a gente poder fazer a operação e aí o resto da operação vai continuar normalmente, ok? Quando o número negativo é considerado, então nós vamos ter algumas situações quando nós trabalhamos com os números negativos. Então, olha o exemplo. Na segunda-feira, a temperatura de Monte Sião passou de mais 3 graus positivos, para 6 graus positivos. Qual foi a variação dessa temperatura? Como é que nós vamos representar aqui? Uma subtração. Para você saber quando varia, você pega um maior menos um menor. E é o que nós fizemos aqui. Olha, 6, nós vamos tirar 3. Então, a variação foi de 3 graus positivos. 3 graus, certo? Um outro exemplo. Na terça-feira, a temperatura de Monte Sião durante o dia era de 6 graus positivos. À noite, a temperatura baixou de 3 graus. Certo? E qual é a temperatura registrada na noite de terça-feira? Então, nós temos 6 graus e nós vamos fazer essa junção ali com 3. 6 tirando 3, então ela baixou para 3 graus positivos. E se nós compararmos as duas igualdades, nós vamos verificar. Mais 6, olha, aqui tem menos, com o mais 3, e aqui na verdade nós colocamos o mais e ficou negativo aqui. Então, é a mesma ideia quando você simplesmente troca os sinais, tá certo? Fica menos mais 3 ou mais menos 3. Então, nós temos aqui, se você tiver 6 menos mais 3, se aqui é menos está para fora, você pode colocar o mais para fora e o menos vai lá dentro. Nós vamos ter a mesma coisa, mais 3. Se você tem os dois positivos e subtraindo um do outro, é a mesma coisa que você passar o menos aqui para dentro e o mais ele sai. Nós vamos ter aí a diferença. Agora o menos 6, o 6 na verdade é maior que o 3. Então ele vai ficar negativo, seria menos 3. E o último caso aqui, olha, menos 6, menos, e aqui ainda é negativo, menos 3. Então nós faríamos um joguinho de sinal aqui, menos e menos, ele vai ficar positivo aqui, não é? Então nós temos menos 6 mais 3. Como o 6 negativo é maior que o 3, nós vamos ter a resposta menos 3. E aí podemos afirmar o quê? Subtrair dois números inteiros é o mesmo que nós adicionarmos o primeiro com o oposto do segundo, se tivermos os números negativos, positivos ou positivo e negativo, certo? Vamos passar aqui, para multiplicação desses números inteiros. A multiplicação, ela funciona como uma forma simplificada de uma adição, quando os números são repetidos. Nós poderíamos analisar tal situação com o fato de nós estarmos ganhando repetidamente alguma quantidade. Por exemplo, se você ganhar um objeto por 30 vezes, você ganhou 30 vezes consecutivas esse objeto. Então, o que significa? Olha a representação, você tem 1 mais 1 mais 1, 30 vezes. É a mesma coisa que você fazer 30, esse X aqui é o sinal de vezes, 30 vezes 1. Então, 30 vezes 1 seria 30. Ao invés de você somar estes valores, ao invés de você estar somando 1 a 1, você pode fazer como se fosse uma simplificação dessa junção desses valores pela conta da multiplicação. Tá ok? Vamos para a tela? Se nós trocarmos o 1 pelo 2, por exemplo, olha, um outro exemplo aqui.
seria 2 mais 2, mas são 30 vezes que ele tem que aparecer. E aí vai dar muito trabalho para fazer essas somas. Então nós podemos trocar. Como o número 2 vai aparecer 30 vezes, nós fazemos 30 vezes 2 e nós já chegamos rapidamente nesse cálculo, né? 60. Então, o 2 aparecendo 30 vezes, sendo somado 30 vezes, é 60. Se nós, ao invés do número 2, usarmos negativo agora, olha, menos 2, nós vamos fazer menos 2 juntando com menos 2, nós vamos juntar dívidas. Então, é a mesma coisa que fizermos 30 vezes o menos 2 aparecendo. Só que agora, nós temos o 30 positivo e o menos 2 negativo. E esse joguinho de sinal com mais com menos vai dar menos. E 30 vezes 2, 60. Então, fica menos 60. Então, a ideia que nós vamos trabalhar é, sempre que na multiplicação, nós vamos ver já, um sinal ele é negativo, com outro positivo, prevalece o sinal negativo. Vamos na tela de novo? A multiplicação é um caso particular da adição, como nós dissemos, né? Com valores repetidos. Então, como é que nós representamos esse produto dos números A e B? Pegamos um valor qualquer A e um outro valor diferente de A, chamado de B. Nós podemos representar por A vezes B, com esse X. Nós podemos representar com A ponto B. Esse ponto ele vai querer dizer o sinal de vezes, que geralmente aparece como ponto. E se você encontrar letras juntas, como esse AB, você tem ali um vezes no meio dele. O ponto tem um vezes no meio, tá certo? Sem nenhum sinal entre as letras, mas ela está ali. Você tem que entender que ele vai estar ali, ok? Então, vamos realizar essa multiplicação de números inteiros. Tem essa chamada regra de sinais. Sempre que você tiver sinais positivos na multiplicação, um número positivo multiplicando por outro positivo, você vai ter um positivo. Então, eu vou fazer aqui na frente, ó. 1 mais vezes 1 mais sempre vai dar positivo. Se você tiver um número positivo multiplicado por um número negativo, vai dar negativo. Vou colocar aqui na frente também. Um positivo vezes um negativo vai ser negativo. Se você tiver um negativo com um positivo, é o mesmo que o segundo caso, que eu acabei de escrever. 1 menos vezes 1 mais, ele vai dar negativo. E se você tiver uma conta aqui negativa vezes um outro negativo, você tem um positivo. Então, menos vezes um menos vai ser um mais. E, na verdade, como é que nós podemos gravar isso daqui, ó? Toda vez que tivermos sinais iguais, nós temos o valor positivo. Toda vez que tivermos sinais diferentes, nós vamos ter o valor negativo. Tá certo? Então, aqui comigo nós temos a ideia. Quando você tiver uma operação de multiplicação com dois números, se o sinal desses dois números forem iguais, mais e mais, ou menos e menos, nós vamos ter, o sinal resultante vai ser positivo. Se você tiver sinais diferentes, um mais multiplicado com um menos, ou um menos multiplicado com um mais, o resultado sempre vai ser negativo. Tá certo? Vamos na tela? Então, com o uso dessas regras aí, nós vamos concluir isso que eu acabei de falar. O sinal dos números, se forem iguais, o resultado deste produto, desta multiplicação, vai ser positivo. Se os sinais forem diferentes, então o resultado vai ser negativo. Então, comigo, você tem que lembrar que essa história do jogo dos sinais, nós vamos falar para dois números. Tá bom? Nós fazemos uma multiplicação com dois números. Nós podemos ter uma multiplicação com 3, com 4, com 10 números. Então, aí a regra muda um pouquinho. Mas, por enquanto, quando nós falamos dois números, sinais iguais, o resultado é positivo. Sinais diferentes, o resultado vai ser negativo. Tá ok? Vamos voltar comigo na tela, então? Vamos ver as propriedades agora da multiplicação. Algumas propriedades dessa multiplicação para os números inteiros, ok? O conjunto Z, ele é fechado também. Ele também é fechado para a multiplicação. Ou seja, sempre que você multiplicar dois números inteiros, o resultado vai ser um número inteiro. Tá certo? Também não vai ter a fração, né? Sempre vai ser um número inteiro. Olha a propriedade associativa.
se você tiver 3 valores, A, B, C, e eles no conjunto Z, né? Se nós multiplicarmos esses números, nós podemos separar, por exemplo, o B vezes C primeiro, ou é a mesma coisa, é igual, que você separar o A e o B. Faz a multiplicação do A e do B primeiro, e depois você multiplica o C. Olha o exemplo aqui, ó. Se nós tivermos 2 vezes 3 vezes 7, se você multiplicar o 3 vezes 7 aqui, né? Fazendo aqui vai dar 21. Então, 2 vezes 21, né? Puxar um pouco para cima. Se você fizer 2 vezes 3, que vai ser 6, e depois fazer vezes o 7, 2 vezes 21 vai ser 42. E 6 vezes 7 também é 42. Tá certo? Então, o resultado vai ser o mesmo. Você separando ou o 3 vezes 7, ou separando aqui, fazendo primeiro a operação 2 vezes 3, é a mesma coisa. Tá certo? A propriedade comutativa também. Você pega 2 valores, um A e um B, também do conjunto dos números inteiros. Você pode trocar a ordem. A vezes B é a mesma coisa que o B vezes A. Se você fizer 3 vezes 7, 21, é a mesma coisa que 7 vezes 3 também é 21. Tá ok? Nós temos também uma outra propriedade, que é o elemento neutro, certo? Então, no caso, aqui comigo, no caso lá da soma e da subtração, o elemento neutro lá é o zero. Ele não vai fazer a diferença nessas operações. Se você somar zero a algum número ou subtrair zero de algum número, vai ser esse número aí, o mesmo número que nós estamos trabalhando. O zero lá é o elemento neutro da soma e da subtração. Nesse caso aqui, da multiplicação, o elemento neutro, aquele elemento o número que não vai fazer diferença na conta de multiplicação, é o 1. Vamos comigo na tela? Então, nós temos o 1 aqui no conjunto dos inteiros. Se você multiplicar qualquer valor de z do conjunto inteiro, né, vai ser o próprio valor deste número. Olha lá, olha um exemplo. Z vezes 1 vai ser o próprio z. Se você quiser pegar o valor de z, pode ser o 7. 7 vezes 1 vai dar ele mesmo. Então, o 1, ele é o elemento neutro da multiplicação. Nós temos também o chamado elemento inverso aqui agora na multiplicação. Se você tiver um inteiro z, só que ele tem que ser diferente de zero, não pode ser zero, o que é o chamado inverso? É você inverter. Nós representamos aqui, olha, por z elevado a menos 1. É a mesma coisa que você pegar, aí sim trabalhar com uma fraçãozinha, ele vai ficar 1 sobre o número que está lá embaixo, sobre o z. Tá certo? Do conjunto dos inteiros. Tal que, por exemplo, se você pegar, como eu acabei de falar, a fração ela não faz parte dos inteiros. Então, para esse elemento inverso, nós vamos ter que ter sempre o resultado 1. Se você pegar aqui, olha nesse exemplo, um z vezes o inverso dele, né, que é o z vezes 1 sobre z, vai dar o valor 1. Na verdade, é só nós pegarmos aqui, colocar aqui, quer ver? Eu vou pôr esse exemplo aqui. Se você tiver z vezes 1 sobre z, que é o inverso, nós simplificamos esse z com z, que vai dar 1, e 1 vezes 1 é 1. Olha, é isso que nós acabamos de fazer. A mesma coisa com 9. 9 vezes 9 elevado a menos 1, né, vai dar 1 sobre 9, uma fração. O 9 nós simplificamos com esse 9 em cima, dá 1. Nós chegamos no valor 1, tá certo? Esse é essa propriedade do elemento inverso. A propriedade distributiva, que é aqui para a multiplicação, se você tiver um valor A, um valor B e um valor C, todos eles do conjunto dos inteiros, nós vamos poder trabalhar da seguinte forma. Podemos isolar, podemos fazer um B mais C. Se nós multiplicarmos esse A, o que vai acontecer? Você vai fazer multiplicar A vezes B, como está aqui, e depois o A vezes o C. E aí, nós conseguimos transformar essa multiplicação nessa soma. Nós fazemos a chamada distributiva, por quê? Porque nós distribuímos esses valores aqui, ó. O A vezes B e mais o A vezes C. Esse exemplo que nós temos aqui, olha, 3 vezes 4 mais 5. Nós vamos distribuir 3 vezes 4, como está aqui.
mais o 3 vezes 5, certo? Como está aqui, ó, tá bom? Essa é a chamada propriedade distributiva. Bom, vamos trabalhar com alguns exemplos agora. Para encher uma piscina que estava totalmente vazia, foi utilizado um encanamento que despejava 300 litros de água por minuto. E aí vem a pergunta A. Quantos litros de água foram despejados na piscina após 7 minutos? Então vamos calcular. Primeiro, foi falado ali que os litros são despejados por minuto, né? Nós vamos lembrar aqui, vamos fazer essa operação aqui, olha, 300 litros, nós vamos multiplicar por 7. 300 foi em 1 minuto. Multiplicando por 7, ou, como nós havíamos aqui comigo, como nós havíamos falado, como são 7 minutos, são 300 em cada minuto. Nós deveríamos fazer 300 mais 300 mais 300. Seriam 7 vezes esse número 300. Ao invés de fazer a soma, usamos a propriedade da multiplicação. É bem mais rápido. Então, comigo na tela. Então, 300 vezes 7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes o outro 0, 0. E 7 vezes 3, 21. Então, vão ser 2.100 litros, tá certo? A pergunta após 1 hora, nós temos que tomar um cuidado, porque aqui foi pedido, olha, são 300 litros por minuto. Então, essa hora vai ter que ser transformada em minutos. Então, sabemos que 1 hora são 60 minutos. Então, nós vamos multiplicar aqui, ó, 300 por 60. Existe uma regra na multiplicação que quando você tem esse 60, esse 0, você pode colocar ele aqui para fora, aqui, ó. E você já abaixa ele direto. E fica só 300 vezes 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0. E 6 vezes 3, 18. Então, depois de 1 hora, depois de 60 minutos, nós vamos ter ali 18.000 litros, certo? A pergunta B. Sabendo que a piscina foi completamente cheia após 1 hora e 35 minutos, qual a capacidade em litros dessa piscina? Então, nós agora estamos trabalhando com horas e com minutos. E como eu falei agora há pouco, nós vamos ter que transformar tudo em minutos. 1 hora são 60 minutos, somando com os 35 minutos, temos 95 minutos. E aí basta fazermos a multiplicação. 95 vezes 300, observa que os zeros aqui, olha, nós colocamos para fora e abaixamos eles aqui. Facilita muito a nossa conta. Então fica 3 vezes 5, 15. Vai o 1 aqui para cima. E 3 vezes 9, 27, mais esse 1, 28. São 28.500 litros. Então, depois de 1 hora e 35 minutos, nós vamos ter 28.500 litros. Certo? Bom, uma outra regra que nós vamos ver é a da divisão dos números inteiros. Vamos trabalhar com a divisão. Nós vamos usar, obviamente, vocês devem conhecer esse símbolo, né? Essa chave, onde nós vamos ter o dividendo aqui, o número que ficar aqui vai ser o divisor, esse daqui, o resultado é o quociente, e o que sobrar é o resto. E uma coisa interessante que temos, se você fizer o caminho inverso, se você fizer quociente vezes o divisor, e somar com o resto, nós vamos cair no dividendo. É o que eu coloquei aqui embaixo, quociente vezes o divisor, mais o resto, nós vamos voltar para o número inicial, que seria o dividendo. Tá certo? Então, nós sabemos que na divisão exata dos números naturais, se pegarmos esses números aqui, olha, 40 dividido por 5 dá 8. Se nós fizermos o caminho inverso, olha, 8 vezes 5, ou 5 vezes 8, como está aqui, nós voltamos para o início, olha lá, para o 40. Certo? Outro exemplo, 36 dividido por 9 é 4. Se nós pegarmos o caminho inverso, olha, 4 vezes 9, 9 vezes 4, nós vamos voltar para o número inicial, que é o 36. Então,
nós vamos aplicar então essas ideias, esses conhecimentos, para poder estudar a chamada divisão exata, né, dos números inteiros que nós estamos trabalhando. Então vamos na tela ainda ver este cálculo. Vamos com números negativos agora então, ó, não é? Menos 20 dividido por mais 5. É um valor que nós vamos descobrir quem é ele. Na verdade, vamos usar o inverso. O 5 vezes o quê? Tem que dar o menos 20, né? Ou seja, na verdade é só você pegar o 5, né? Tirando, qual é o número que vezes 5 vai dar menos 20? Então ele vai ser o menos 4, ele tem que ser negativo. Tanto na multiplicação quanto na divisão, o jogo de sinal aqui comigo, o jogo de sinal, ele vai ser a mesma regra. Um positivo com negativo, dá negativo. Negativo com positivo, vai dar negativo. E se os dois sinais forem iguais, nós temos resultado positivo. Tá certo? Sinais diferentes, resultado negativo. Sinais iguais, resultado positivo. Vamos para a tela? Então, menos 20 dividido por mais 5, nós vamos ter, aqui na verdade, aqui está errado, né? Menos 4, tá certo? O menos com o mais vai dar menos. 20 dividido por 5, nós vamos ter menos 4, tá ok? Considerando os exemplos dados, então, o que nós concluímos aqui? Para nós fazermos a divisão exata de um número inteiro por um outro número inteiro, diferente de zero, obviamente, nós não podemos, tem que ter cuidado com a divisão pelo zero, que não existe. Nós dividimos o módulo do dividendo pelo módulo do divisor. E aí nós fazemos o quê? O jogo do sinal que eu acabei de falar. Mesmo sinal, o resultado vai ser positivo, né? O quociente vai ser positivo. Sinais diferentes, então o número inteiro, o resultado ali, o quociente vai ser negativo. Foi o que eu acabei de falar, certo? Bom, a divisão nem sempre pode ser realizada no conjunto dos inteiros. Se nós tivermos, olha o exemplo, mais 7 dividido por menos 2, não é? Nós sabemos que fazendo o joguinho de sinal, mais com menos dá menos, só que 7 dividido por 2 não vai dar um número inteiro, né? Daria 3,5. No caso, ficaria menos 3,5. Ou a fração menos 7 sobre 2. Olha um outro exemplo. Menos 19 dividido por menos 5. O jogo de sinal menos com menos fica positivo. Tá certo? Então vai ficar mais 19 sobre 5. Uma fração também. Que não pertence ao número dos inteiros. Tá certo? Não podem ser realizadas, a operação, essa divisão existe, mas não existe no conjunto dos números inteiros. Comigo, só lembrando, o conjunto dos números inteiros são os negativos, o zero e os positivos. Eles são chamados inteiros porque não vem nada quebrado, vamos dizer assim. Ele não vem com vírgula em forma de fração, não. Você tem lá o menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Então não tem nada quebrado ali, nada em forma fracionária. Tá certo? Na tela. Então, nesse conjunto Z, a divisão, olha, ela não tem essa propriedade comutativa. Tá bom? Ela não é também associativa, não dá para associar. E também, elemento neutro, nós também não vamos ter ali, né, a propriedade do elemento neutro. O que eu falei agora há pouco, nós não temos a divisão por zero. Não existe a divisão por zero. Menos 15 dividido por zero não tem significado. O que significa nós dividirmos algo por nada? Não existe, na verdade, se nós fizermos aquele caminho contrário, nós não temos um número vezes zero, cujo o produto por zero vai ser igual a menos 15. Então não tem sentido nós falarmos 15 dividido por alguém. Se você quiser representar ali na fração, né, colocar lá menos 15 na fração por zero, então existe aqui essa ideia aqui embaixo, não pode ter o zero aí embaixo. Tá certo? Comigo aqui? Então, na verdade nós falamos, até tem uma brincadeira que nós falamos, o 11º mandamento. Vocês conhecem o mandamento lá da Bíblia, tem 10. O 11º, ele é, nunca dividirás por zero. Então você não pode ter o zero embaixo da fração. Dividir por zero não dá. Não tem sentido isso daí, tá ok? Vamos lá para a tela? Então, não podemos ter o zero aqui embaixo. Diferentemente, se o zero for em cima. Zero dividido por exemplo, por 3,
Aí sim, vai ter um resultado, é zero, tá certo? A questão é, o zero não pode estar na parte de baixo da fração, tá ok? Zero dividido por qualquer inteiro, é o que eu falei, né? Olha lá, dá zero. Zero dividido por menos 10, dá zero. Zero dividido por mais 6, dá zero. Lembrando que pode ser negativo, positivo, não é? Se aqui nós temos o zero, né, dividido por alguém, sempre vai dar resultado zero. Bom, vamos tomar um exemplo aqui. Célio tem arquivado em seu computador 117 músicas que comprou em um site. Ele pretende gravar estas músicas em 9 CDs. E aqui comigo, quando você estiver estudando para um concurso, você estiver, na verdade, estudando e fazendo também a prova lá na hora, é muito interessante você marcar, você grifar as informações e você grifar a pergunta. O que o examinador está querendo de você? Qual é a pergunta? Ele quer que você chegue aonde nesse exercício? Então, sempre fazendo marcação no exercício, tá certo? Vamos comigo aqui? Então, olha, nós temos 117 músicas que vão ser distribuídos em 9 CDs, com quantidades iguais para cada CD. Então, ele vai perguntar quantas músicas vai ser gravado em cada CD? Então, o que a gente precisa fazer? Nós vamos dividir as 117 músicas para os 9 CDs. E como é que nós fazemos isso? Nós sempre vamos perguntar usando 9, né? Não dá para dividir 1 dividido por 9, não dá. Nós vamos ter que pegar, olha, o 11, por exemplo, né? Quantas vezes o número 9 cabe no 11? Ele cabe uma vez. 9 vezes 1, 9. Para chegar no 11, você vai usar 10, 11. Então, vou ter o resto 2. Abaixamos o número 7, vai ficar 27, é o que nós vamos usar agora. E perguntar, quantas vezes o 9 cabe no número 27? São 3, não é? 3 vezes 9, 27. Como já está no 27, para chegar no 27, nada. O resto é 0. De tal forma que se nós fizermos também 13 vezes 9, pegarmos ali, olha, 13 e fizermos multiplicado por 9, não é? 9 vezes 3, 27, vai lá o 2. 9 vezes 1, 9, mais 2, 11. Nós voltamos para o dividendo, que é o 117. Tá ok? Então, nós podemos, como eu falei, essa divisão podemos fazer pela multiplicação. Você pode escolher fazer quantas vezes o 9 cabe dentro do 117. Na verdade, aqui nesse caso que eu coloquei, aqui você já está usando o valor inteiro, não só o 11, mas você pode usar o valor total. E aí você pode fazer, olha aqui, ó, 9 vezes 10 é 90. Né? Temos que multiplicar pelo 9. Está muito longe do 117. 9 vezes 11, vamos aumentando o número aqui, ó, o 11. 99, ainda é pouco, está longe do 117. 9 vezes 12, 108. Ainda dá para andar mais um pouquinho. Vamos aumentar o 12 para 13. 9 vezes 13 deu 117 certinho. Não é? Então, e se você pegar um valor a mais, 9 vezes 14, olha, passou. Estourou do 117. Então, o valor correto aqui, ó, quantas vezes o 9 cabe dentro do 117? 13 vezes, certo? Nós vamos trabalhar ainda com a potenciação dos números inteiros. Então, o que é a potenciação? É um número elevado a um expoente. Nós temos um outro valorzinho que está ali em cima. Então, a potência a elevado a n, o que significa? Nós temos um número inteiro, né, a, e na verdade ele vai se repetir, ele vai ter um produto, uma conta de vezes, de n fatores iguais. O número a é chamado de base. E esse n que está lá em cima é chamado de expoente. E nós vamos trabalhar dessa forma. Olha o exemplo aqui, ó. Se você tiver um a elevado a um n, você vai repetindo o a, vai repetindo, repetindo. Quantas vezes for o n? Então, você tem aqui n vezes. Ele vai aparecer aqui, olha, n vezes. Tá certo? Se você tiver, olha o exemplo,
3 elevado a 3. Você vai ter essa base 3 aparecendo 3 vezes. Olha, 1, 2, 3. Desenvolvendo, obviamente, obtemos 27. Se você tiver o menos 5 aqui, olha, elevado a 5, ele tem que se repetir 5 vezes, certo? Ele tem que aparecer 5 vezes, sempre fazendo a conta de vezes. E aí, no caso, fazendo a multiplicação, nós vamos obter este número menos 3.125. E aqui eu já vou parar, só para nós lembrarmos, e é o que eu vou colocar aqui embaixo, como aqui deu um valor negativo, como é que nós sabemos que é negativo? Toda vez que o expoente aqui for ímpar e for de um número negativo, nós vamos ter um resultado negativo. Olha o exemplo, esse segundo exemplo. Agora nós temos um expoente par e é negativo. Então ele repete 2 vezes e aí vai dar o resultado 49, positivo. O expoente par, um número negativo, ele sai positivo. E no caso de mais 9 ao quadrado, o expoente, quando ele é par, repete 2 vezes no caso, nós vamos ter 81. Também um número inteiro positivo. Potência de base positiva, é o que eu acabei de falar. Nós vamos ter como resultado um número positivo. Olha lá, acabamos de falar, elevado a 2, esse expoente ele é positivo. Nós vamos ter um resultado positivo, certo? Se nós tivermos uma potência de base negativa, e o expoente for par, toda vez, não precisa ser só o 2, pode ser o 4, 6, 8, ele é par, o resultado nós vamos ter um inteiro positivo. Olha esse exemplo, menos 8, olha o expoente par aqui, ó, o 2 ele é par. Então, ele aparece 2 vezes, nós vamos ter um resultado positivo, 8 vezes 8, 64, certo? Se nós tivermos uma potência que tenha base negativa, um número negativo, e o expoente for ímpar, se for ímpar, o resultado será um inteiro negativo. Nesse exemplo, nós temos menos 5 elevado a 3. Esse elevado a 3 significa ele é ímpar. Então, ele vai aparecer 3 vezes e nós não precisamos ficar escrevendo isso daqui, nós já podemos ir direto, não é? Se for expoente ímpar e aqui dentro for negativo, o resultado vai ser negativo. E aí fazemos a operação 5 vezes 5 vezes 5, dando 125, ok? Vamos ver algumas propriedades, então, da potenciação. Primeiro, vamos trabalhar com produtos de potências quando nós tivermos bases iguais. Toda vez que tivermos bases iguais, né, nós vamos, palavra-chave, somar os expoentes. Nesse exemplo, nós temos menos 7 elevado a 3 vezes, olha a base, a mesma, menos 7 elevado a 6. Então, nós mantemos a base uma vez e nós somamos os expoentes, 3 mais 6. Nós vamos ter como resultado menos 7 elevado a 9. Obviamente, aqui comigo, é um número muito grande para fazer o cálculo. E geralmente eles não vão pedir isso numa prova. Simplesmente eles querem saber se você sabe somar esses expoentes. Tá ok? Vamos na tela? Nós temos também uma outra propriedade quando nós temos quocientes. Nós falamos aqui em cima dos produtos e agora nós vamos tratar do quociente, da divisão, da fração de potências quando nós temos as bases iguais. E já vou firmar aqui, ó, a ideia, só funciona essa regra quando as bases são iguais. Quando o número grande, eles têm que ser o mesmo, tá certo? Então, nós vamos conservar a base, permanece uma só, e nós vamos subtrair os expoentes. Então, aqui comigo, na verdade, na multiplicação de bases iguais, soma expoente. Multiplicação, soma expoente. Na divisão, na fração, subtrai expoente. Na divisão, nós vamos subtrair o expoente, certo? Vamos na tela? Então, nós temos aqui o mais 13, ou 13, não precisa nem desse mais aqui, né? Elevado a 8, dividido por mais 13, a mesma base, ó, mais 13 elevado a 6. Então, nós mantemos a base uma vez só e nós fazemos uma conta de menos. O primeiro, que é base 8, menos a base 6, que vem depois. Então, nós temos como resultado 13
elevado a 2. 8 menos 6, 2, certo? E quando nós tivermos potência de uma potência? Então, nós vamos fazer o quê? Olha lá, mais 4 e tem elevado a 5 que está elevado a 2. Quando nós temos essa separação aqui, nós vamos fazer 5 vezes 2, olha. Então, ficaria 4 elevado a 5 vezes 2, que o resultado seria 4 elevado a 10, tá certo? E isso se nós tivermos essas figuras, né? Se tivermos separados por um parênteses, por um colchete, que é o caso, tá certo? Se nós tivermos potência com expoente 1, é o próprio número. Mais 9 elevado a 1 é ele mesmo. Ou seja, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Olha aqui, ó, menos 13 elevado a 1, menos 13. O sinal mantém, não altera sinal, repete o próprio número. Se nós tivermos potência, agora com expoente 0, né? E a base tem que ser diferente de 0. Se a base não for 0 e o expoente for 0, sempre vai ter resultado 1. Ou seja, todo número elevado a 0 dá 1. 14 elevado a 0 é 1. Menos 35 elevado a 0 é 1. Certo? A base só não pode ser 0. Se tiver todo e qualquer número diferente de 0, positivo, negativo, elevado a 0, nós vamos ter como resultado 1. Todo número elevado a 0 é igual a 1, menos o 0. Vamos tratar agora também da radiciação desses números inteiros, da raiz. Nós já aqui comigo, nós conhecemos então a raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, enfim. Nós vamos trabalhar então com esses números negativos. Quando que pode acontecer essa operação, a radiciação, e quando não pode, os casos que não podem acontecer. Tá certo? Vamos comigo na tela de novo? Uma chamada raiz enésima, né? Quer dizer, ordem n, pode ser 2, 3, 4, enfim, de um número inteiro, é só nós perguntarmos, é uma operação que resulta em outro número inteiro que não é negativo, né? Podemos chamar de b, certo? Elevado à potência n, fornece o número a, né? Na verdade, quando nós falamos, por exemplo, uma raiz quadrada, se eu falo raiz quadrada de 4, eu posso estar perguntando, é a mesma coisa que eu perguntar, qual é o número que vezes ele mesmo dá 4? Só tem um caso, 2 vezes 2, porque são números iguais. 2 vezes 2 é 4. Então, raiz quadrada de 4 é o 2, certo? Na tela. Então, nós vamos falar que esse número n, ele é o chamado índice da raiz, tá ok? E esse número a que está lá dentro é chamado de radicando. Ele fica lá dentro, fica sob o sinal do radical. Por exemplo, raiz quadrada, nós falamos quadrado porque ela é de ordem 2, de um número inteiro. O que eu acabei de falar, um número inteiro resulta em outro número inteiro, e aqui é importante, não pode ser negativo, tá certo? E vai coincidir com o número a. Uma observação importante, que não existe uma raiz quadrada de um número inteiro negativo no conjunto dos inteiros. Nesse conjunto dos inteiros, então, não existe raiz quadrada a quadrada, tá bom? Na verdade, não existe toda vez que a gente usar um número par, tá certo? Não só a quadrada, que seria aquela raiz, né, elevada de índice 2, mas qualquer raiz que tenha o índice par. Todo índice par, na verdade, não tem uma raiz de número negativo. Então, não existe um número inteiro não negativo que multiplicado por ele mesmo resulte em um número negativo. Então, olha um exemplo aqui que nós trabalhamos. Raiz quadrada de 4 é 2. Por quê? 2 elevado a 2, aqui está 8, né? Mas 2 elevado a 2 é 4, certo? Bateu com o resultado aqui, ó. Olha esse exemplo B. Raiz quadrada de 9 é 3. Por quê? 3 ao quadrado, 3 vezes 3 vai dar 9. Entendeu? Então, estamos usando a raiz quadrada, que tem um índice 2 ali que não aparece. Não é necessário colocar. Toda vez que você encontrar esse sinalzinho aqui, esse radical, subentende-se que você tem o que aqui?
uma raiz, esse índice 2 aqui, que é uma raiz quadrada. É onde você pergunta comigo, qual número vezes ele mesmo, um número repetido duas vezes, né? Que vai dar o número que a gente precisa lá dentro, que está dentro dessa raiz. Na tela, de novo. Raiz de 81, olha o exemplo C, né? É 9. Por quê? 9 ao quadrado vai dar 81. E esta aqui, olha, a raiz quadrada de menos 4. Raiz quadrada de menos 4. Quem que será que é? Nós poderíamos estar dizendo assim, ó, vai ser menos 2. Só que se nós fizermos menos 2 vezes menos 2, olha o jogo de sinal. São sinais iguais. Sinais iguais dá resultado positivo. Menos com menos é mais. E 2 vezes 2 vai dar 4. E o número que está lá dentro da raiz era a raiz de menos 4. Aqui nós tivemos um resultado mais 4. Então não é. Se for positivo, vai dar positivo do mesmo jeito. Então vamos colocar um mais 2 e um menos 2. Porque o jogo de sinais diferentes vai dar o menos 4. 2 vezes 2 é 4, beleza. Só que vai ter um problema. Nesse caso, olha, menos 2 é diferente de mais 2. Menos 2, ele não é a mesma coisa que mais 2. E nós temos que pegar os mesmos números. Para fazermos a multiplicação de um número por outro, aqui comigo, um número com outro, nós temos que pegar números iguais. Se a raiz quadrada de 4 é 2 vezes 2. Raiz quadrada de 9 é 3 vezes 3. Então, o resultado da raiz de 9 vai ser só o 3. Nesse caso da raiz de menos 4, nós não podemos pegar menos 2 vezes mais 2, porque são números diferentes. E aí nós concluímos então que não existe na tela, vou aqui comigo na tela, não existe então essa raiz quadrada de um número negativo. Tá certo? Bom, vamos trabalhar também com a chamada raiz cúbica. Raiz cúbica, ela fala cúbica porque ela tem uma ordem 3. Nós vamos representar com o índice como 3. Tá certo? Então nós vamos operar como se fosse você perguntar qual é um número que vezes ele mesmo, ou seja, ele repetido 3 vezes, né? Que vai dar um número que está dentro dessa raiz. Vamos lá na tela? Olha esse exemplo aqui, ó. Raiz cúbica de 8. Olha o 3 aqui, ó, né? Raiz cúbica de 8. É 2. Por quê? Porque 2 elevado a 3, 2 vezes 2 vezes 2 vai dar resultado 8. Então, é um desses valores, que é o número 2. Olha o exemplo B. Lá dentro está um número negativo, olha, menos 8. E, na verdade, como essa ordem 3, vou até colocar para cá, esse índice é ímpar, não tem problema de ser número negativo ou positivo dentro dessa raiz. Então, vai ser menos 2. Por quê? Menos 2 elevado a 3, o menos 2 repetido 3 vezes, ele vai dar menos 8. Então, a raiz cúbica de menos 8 vai ser 2 elevado a 3, tá certo? No caso aqui, nós temos menos 2, tá ok? A letra C, raiz cúbica de 27. Quem que é o 27? Vai dar 3. Por quê? Porque 3 elevado a 3 é igual a 27. Então, um desses 3 aí serve para resolver a nossa raiz cúbica. E na letra D, olha, nós temos ali raiz cúbica de 27, né? De menos 27, desculpe, vai dar menos 3. Por quê? Porque menos 3 elevado a 3 vai ter o sinal negativo, menos 27. Tá ok? Raiz cúbica de menos 27, então, menos 3, ok? Observação. Quando nós obedecemos a regra dos sinais para o produto dos números inteiros, olha o que nós descobrimos. Eu só escrevi o que eu acabei de falar. Se o índice for par, não existe a raiz de um número negativo. Mas agora, se o índice lá da raiz ele for ímpar, está liberado, não tem problema. É possível extrair a raiz de qualquer número inteiro, positivo ou negativo. Tudo bem? Não esquece disso. E nós vamos fazer então agora alguns exercícios. Qual é o maior quadrado perfeito
que se escreve com 2 algarismos. E aí, quando nós falamos quadrado perfeito, nós queremos dizer um número vezes ele mesmo. Acompanha comigo, então. É o número 9 elevado a 2. Mas por quê? Quem são os quadrados perfeitos? Olha lá. O número elevado a ele mesmo. 1 ao quadrado, 1 vezes 1 é 1. Só que ele é menor do que 2 algarismos. E aí, lembrando, o número com 2 algarismos, ele vai ter 2 valores ali. Né? Por exemplo, o número 12, tá? Por exemplo, o número 37, ele é formado pelo algarismo 3 e o algarismo 7. O número 12 é formado pelo algarismo 1 e pelo algarismo 2. Então, ele pediu aqui no exercício um número com 2 algarismos. Então, vamos aumentando. Usamos o 1, vamos usar o 2. 2 ao quadrado é igual a 4. Ainda é menor, só tem um algarismo. Né? 3 ao quadrado. Mas você poderia perguntar, espera um pouquinho, por que todos eles estão sendo elevados ao quadrado? Porque nós estamos buscando quadrados perfeitos. Certo? Por isso que é o quadrado. 3 ao quadrado vai dar 9, só tem um algarismo. 4 ao quadrado, 4 vezes 4 é 16. Já começou a aparecer 2 algarismos. E ele está pedindo o quê? O maior. Então, 5 ao quadrado é 25. 6 ao quadrado é 36. 7 ao quadrado, 7 vezes 7, 49. 8 ao quadrado, 64. 9 ao quadrado, 81. E quando fazemos 10 ao quadrado, vai dar 100. 10 vezes 10 dá 100. Já tem mais do que 2 algarismos. Então, o que nós queremos ali? O maior quadrado perfeito que tem 2 algarismos é o 9 ao quadrado. Na verdade, é o 81. Então, quem é o quadrado perfeito? É o 9 ao quadrado. Certo? Um outro exemplo. Um número inteiro, ele é escrito por essa expressão, 53 menos 38 mais 40 menos 51 mais 90 menos 7 mais 82 mais 101. Qual é esse número inteiro? Então, toda vez que tivermos uma expressão, nós vamos ter que resolver primeiro, essa expressão tem parênteses, então nós vamos resolver primeiro o que está nos parênteses, olha, o que está dentro dos parênteses, eliminando os parênteses então. Vamos ver então? Nós vamos ter aqui, ó, 53 menos 38 mais 40. Certo? Eliminando aqui os parênteses, né? Nós vamos ter aqui, olha, o valor. Colocamos o menos 51 ali. Resolvemos esse aqui também. Colocamos o valor ali, olha, 165, 90, menos 7 mais 82. E repetimos o 101 ali, ó. Então, 55 tirando 51, né? Dá 4. Repetimos 165, repetimos o 101. 4 mais 165, 169. Repetimos o 101. 169 mais 101, 270, tá certo? Então, esse número inteiro, resolvendo essa expressão, nós chegamos no 270. No caso, ele é positivo. E aí, vamos calcular fazer o cálculo de alguns números inteiros. Se nós pegarmos a mais 12 mais menos 40, só lembrando, aqui no exercício nós colocamos, mas esses mais aqui, não há necessidade de escrevê-los. Nós colocamos aqui como forma didática para a gente lembrar que ali existe um número positivo, tá certo? Então vamos resolver uma por uma aqui, olha. A letra A era mais 12 mais menos 40, né? Distribuindo aqui o sinal, mais e menos, vai ficar menos. É 12 menos 40. O 40 ele é maior do que 12. Então, nós vamos manter o sinal do número 40, que é negativo. Então, nós vamos ter aqui menos 28. Fazemos 40 tirando 12, né? Menos 28. Se nós tivermos 12 menos 40, olha o jogo do sinal aqui, ó. Sinais iguais, nós vamos ter uma conta de mais. 12 mais 40, né? Então, nós vamos ter o 52. Olha a letra C. 5 mais menos 16, o jogo do sinal. Mais com menos, nós vamos estar resultando aqui, se bem que tem vários sinais que nós vamos ter que fazer, ó, não é? Então, nós vamos ter, nesse primeiro aqui, olha, mais com menos, ficou menos.
Depois, esse outro, menos com mais, também ficou menos. E esse menos com menos ficou mais. E aí nós colocamos 5 menos 16, menos 9, mais 20. Então, nós podemos juntar ali os valores, né? Podemos juntar os valores positivos, olha, o 5 com o 20, e colocamos aqui, olha, mais 25. Menos 16 menos 9 são números com o mesmo sinal, nós juntamos, só que ele fica negativo, então fica menos 25. E 25 menos 25, nós temos o zero, ok? Vamos ver a letra D. Menos 3, menos 6, ó, já vamos ter que eliminar os parênteses, trocando sinal, né? Ó, fazendo joguinho de sinal aqui, todos eles. Então, nós vamos ter menos 3, o menos com menos ficou mais 6, menos mais 4 ficou menos 4, mais menos 2 fica menos 2, mais menos 15 fica menos 15. Então, nós, fazendo essa conta, nós vamos chegar, juntamos aqui, 6 menos 24, não é isso? Nós vamos obter, o 24 ele é maior, então permanece o sinal negativo, vai dar menos 18, certo? Um quarto exercício. Determine o valor do x de modo a tornar as sentenças verdadeiras. O que é tornar uma sentença verdadeira? Na verdade, aqui comigo, na verdade, tornar uma sentença verdadeira é você fazer o que está de um lado da igualdade ser igual, ter o mesmo valor do que você tem do outro lado da igualdade. Ou seja, o valor que está do lado esquerdo da igualdade, do sinal de igual, tem que ser o mesmo do valor da conta que der do lado direito da igualdade. Tá certo? Então vamos na tela de novo. Nós temos aqui na letra A, x mais menos 12, né? Podemos trocar o sinal, tem que dar menos 5. Letra B, nós temos um x mais 9, nem precisava do sinal, porque vai dar mais mesmo, que dá 0. Ou seja, qual é o número que somado a 9 dá 0? Letra C, a mesma coisa, jogo de sinal. Qual é o número x, que subtraído de menos 2 vai dar 6? Letra D, qual é o número que subtraído a 9 dá menos 12? Letra E, se você pegar o menos 32 e somar com que número, vai dar menos 50? Letra F, 0. Se você tirar do zero, tirar o x do zero, vai dar 8. Que número é esse x? Quanto que você tem que tirar do zero para dar 8? Então, vamos estar resolvendo aqui. Olha a letra A. Quando nós temos esse x mais e menos, fica menos. Isso aqui é como se nós passássemos esse menos 12 para o outro lado. Então, ele vem, olha, x é igual o menos 5, que já está aqui, e ele vai mais 12, o sinal trocou. Menos 5 mais 12, o 12 ele é maior do que o 5, então prevalece o sinal dele. E aí nós tiramos o menor do maior, 12 menos 5, 7. Então, o x vai ser 7. Se você colocar o valor aqui, ó, voltar e colocar 7 menos 12, nós vamos ter o valor menos 5. Né? Resolução de equações. Item B. X mais 9 que dá 0. Na verdade, é só você mandar esse mais 9 para o outro lado da igualdade. E ele vai trocar o sinal. E esse aqui já deu a resposta. Olha, fica x é igual a menos 9. Ok? Letra C. X menos menos 2 que é igual a 6. Menos e menos vai dar mais, só que você tem que passar para o lado direito da igualdade. O mais vai passar menos. O 6 já estava aqui, não muda de sinal. E 6 menos 2, nós vamos ter o x valendo 4. Aqui comigo, na verdade, toda vez que você tiver uma equação desse tipo para resolver, e aí a palavra equação vem de igualdade, você tem um sinal de igual. Então, toda vez que você tiver querendo calcular o valor de um x, um y, você tem que deixar a letra do lado esquerdo igual e todos os números você tem que passar para o lado direito para você conseguir essa operação e descobrir x é igual o valor procurado. Ok? Vamos para a tela? Vamos continuar aqui no exemplo. A letra D, nós temos x, olha, mais menos 9 vai dar o sinal de menos. X menos 9 que é igual a menos 12. Temos que passar o menos 9 para o outro lado da igualdade. Ele vai passar mais 9. A única coisa que muda é esse sinal do 9. Os outros permanecem igual. X,
o menos 12 continua igual. O menos 12, o número 12, na verdade, é maior do que 9. Então, tem que prevalecer o sinal negativo. E 12 tirando 9 vai ficar 3. Então, nós temos o x valendo menos 3. A letra E, nós temos menos 32 mais x é igual a menos 50. Na verdade, quem está fora do lugar aqui é o menos 32. Nós temos que passar ele para o lado direito, para que o x fique sozinho aqui do lado esquerdo. Então, é menos 32, ele vai passar mais 32. O menos 50 não mudou de sinal, porque ele não mudou de lado, e o x também permaneceu do lado esquerdo, ele também não mudou o sinal. Quem é maior, o 50 ou o 32? O 50. Então, nós vamos manter o sinal de negativo aqui, ó. E nós vamos fazer 50 menos o 32, fazer a diferença, e aí nós vamos obter x é igual a menos 18, ok? O último exemplo, o F está dizendo 0 menos x igual a 8. Na verdade, aqui no caso, nós vamos ter aqui, olha, esse 0, ele não faz a diferença, menos x é igual a 8. Toda vez que você tiver um sinal negativo, nós não queremos o x negativo. Então, nós podemos multiplicar, usar um procedimento matemático, multiplica ambos os lados da igualdade por menos 1. Quando você multiplica por menos 1, você vai trocar o sinal de todo mundo. O menos vai ficar mais e o mais 8 vai ficar menos 8. É aí que você obtém, olha, o resultado. O x é igual a menos 8, ok? Exemplo 5. Qual é a diferença prevista entre as temperaturas no Piauí e no Rio Grande do Sul num determinado dia, segundo as informações abaixo? Olha só. Tempo no Brasil. Instável e ensolarado no sul. A mínima prevista é de menos 3 graus lá no Rio Grande do Sul. A máxima prevista é de 37 graus no Piauí. E nós queremos saber, então, a diferença prevista de temperaturas. Se nós queremos saber essa diferença, olha lá, a diferença é de 40 graus. Ué, diferença entre menos 3 e 37 é 40? Por quê? A gente poderia contar, começar lá no menos 3 e ir aumentando os números. Menos 2, menos 1, 0 grau, 1, 2, 3. Você ir contando todos até a gente chegar lá no mais 40. Nós poderíamos fazer isso. Só que nós temos um jeito mais fácil, é esse daqui, olha. É só você pegar o 37, que seria a maior temperatura, subtrair da outra temperatura, que é menos 3. Fazemos o jogo do sinal, olha, sinais iguais, né? Os dois sinais estão juntos, então podemos fazer o jogo do sinal. Vai ficar mais 37 mais 3, nós chegamos nos 40 graus. Um exemplo 6. Qual é o produto? O produto, é a operação de vezes, a conta de vezes, a multiplicação. E nós vamos multiplicar 3 números inteiros, e essa palavra aqui que sempre cai em concurso, consecutivos. Comigo aqui, consecutivo são números que estão um na sequência do outro. Se eu tenho o número 5, quem é o consecutivo que vem depois do 5? É o 6. Quem é o consecutivo do 6? O 7. Ou seja, é você somando 1 para descobrir quem é o próximo número. Tá certo? E nós queremos... Ele não falou quais são os números. E quando nós não sabemos, nós vamos usar a letra x. Então, quem seria o consecutivo do x? Não é somando 1? Então, seria x. O próximo, o consecutivo, seria x mais 1. E o próximo seria x mais 2. E o próximo, x mais 3. Sempre pensando dessa forma. Vamos comigo na tela? Então, nós teríamos assim. Olha a solução. Nós temos o x, o primeiro número, multiplicando por x mais 1 e multiplicando por x mais 2. Quem será que é? Na verdade, nós colocamos aqui, olha, o x mais 2, como foi falado lá, vai ser menos 10. Nós vamos mandar o mais 2 para o lado de lá, né, para o lado direito, ele vai ficar menos 2. E menos 10, juntando com menos 2, nós vamos ter o x valendo menos 12. E agora é só nós substituirmos aqui, olha, lá na expressãozinha, nessa expressão aqui, ó, x mais 1 e x mais 2. Então, é menos 12
vezes, no lugar do x, colocamos menos 12, mais 1. No lugar do x, menos 12, mais 2. Resolvemos os parênteses, né? Então vai ficar menos 12. Menos 12 mais 1 dá menos 11. E menos 12 mais 2 dá menos 10. Mas aí, olha aqui comigo, nós acabamos de falar que são consecutivos. Eu falei, na verdade, dos números naturais, não é? Ou então dos inteiros com sinal positivo ali. 6, 7, 8, mas nada impede que esses números sejam negativos também. Nós podemos ter, por exemplo, menos 5, menos 4, menos 3. Sempre indo, se a gente for seguindo a reta numérica, da esquerda para a direita, nós vamos ter menos 10, menos 9, menos 8, menos 7. Todos eles são consecutivos um do outro. Na tela de novo. Então, quando fazemos essa conta, nós temos menos com menos, mais. Então, aqui nós vamos ter um jogo de sinal, vai ficar mais. Só que esse mais com esse outro menos vai resultar no sinal de menos aqui, olha. Certo? Multiplicando 12 vezes 11 vezes 10, 1.320. Então, menos 1.320 seria esse número, certo? Pensado. É isso aí, pessoal. Bons estudos para vocês.